Esse daqui que vocês estão vendo, né, a imagem, é um dos grandes pais da astrofísica, ok? Ele é um físico, astrofísico, né? E padre belga, Georges Lemaitre, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. É, Muito já se discutiu a respeito da questão da crença e da ciência com relação ao início do universo, né? Muitos religiosos é, acabavam batendo na tecla de que o Big Bang violaria a ideia da existência de Deus. Mas quem é o pai do Big Bang, quem elaborou essa ideia que ele chamava de átomo primordial, foi um padre, né? Então, ele soube balancear essa questão de crença, né, religiosidade e ciência, né? E coube para ele muito bem, até a igreja na época gostou disso, né? Abraçou a ideia, né? Porque isso não violaria nenhum dos princípios que a igreja pregava, né? E o Lemaitre ele já idealizava essa ideia de que havia, né? Esse, como ele havia dito, né? Ovo cósmico, átomo primordial, que o universo teria se expandido de um único ponto, né? E isso foi por algum tempo essa ideia até que nós é, conhecemos o físico, o astrofísico Edwin Hubble, né? Aquele que inspirou o nome ali, né, do telescópio Hubble. Ele era astrônomo e ele, através de algumas observações, eu tenho a foto dele em algum lugar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E ele, através de algumas observações com o telescópio, ele via o que hoje nós conhecemos por galáxias, né? Ele via algumas manchas no céu ali, que ele não conseguia identificar muito bem o que era, e para ele parecia algumas nebulosas, né? Ele ficou martelando um pouco nisso, de achar que era nebulosa, e com o estudo dele ali em cima, com a observação dele, ele descobriu que aquilo ali seriam galáxias, né? Que a gente não tinha só a Via Láctea como galáxia e tudo estaria dentro dela, né? Nós havíamos ali várias e várias galáxias espalhadas ali pelo universo, e o que ele conseguiu perceber através do efeito Doppler é que essas galáxias distantes, né, de nós, ela tendia a uma cor avermelhada, né? Ele chama de redshift. E as galáxias mais próximas ao azul, né? O blue shift. E essas galáxias que estavam distantes de nós estavam se afastando cada vez mais e cada vez mais tendendo ao vermelho, né? O redshift, né? E o que isso explica? Mas o que é essas palavras aí? Redshift, blue shift. Isso aí tem muito a ver com o efeito Doppler. Como funciona isso? É como as ondas, né, como a sua percepção sobre as ondas vai interferir ali dessa maneira que eu vou explicar. O efeito Doppler no seu dia a dia, né? Se você, por exemplo, estiver num carro parado no trânsito e aí passa uma ambulância por você, vocês podem notar que a sirene da ambulância ela vem no tom agudo e ela se afasta com um tom grave, quase como se o som dela estivesse variando, né? Vem e vai se afastando, vai ficando mais grave. Carros de Fórmula 1, moto, tudo mais. Sempre vê aquele som agudo e vai embora como som grave. Né? Você tem essa ideia assim. O que é isso? É exatamente o que Hubble identificou nas galáxias. Né? O efeito Doppler ele explica a respeito do comportamento das ondas. Né? O exemplo que eu citei para vocês aqui foram de ondas mecânicas, né? Ondas sonoras, como nossos ouvidos percebem. No caso do Big Bang, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, né? De luz, né? Ondas de luz. E o que percebe são os nossos olhos. Mas o efeito é exatamente o mesmo. O que acontece? Quando essas ondas estão se aproximando de você, né, na onda mecânica, no sonoro, você ouve o som agudo, né? Você tende ao agudo. E quando ela se afasta de você, você ouve o som grave. O som é o mesmo. A maneira que diferencia é como o som está chegando para você.
Se ele está se aproximando de você ou se ele está se afastando de você. Nas galáxias, em ondas eletromagnéticas, ondas de luz, é a mesma coisa. Você consegue perceber os que estão chegando mais próximo de você, porque assim como o agudo, o azul é o que demonstra isso, e os que estão se afastando de você, né? Que no som é o grave, na luz é o vermelho. Então, olha aqui, vamos ver as imagens. Aqui, a foto do Edwin Hubble, né? Foi ele aí o cientista que percebeu isso e, basicamente, foi a primeira prova ali da expansão real do universo, né? Que as galáxias estão se afastando de nós. E aqui você pode perceber aquilo que eu estou falando, né? Se aqui nós temos o Sol, né? O Sol está se aproximando, né, da gente aqui, essa estrelinha e tudo mais, ele tende ao azul, né? E aí você pode ver o comprimento de onda, como é que é, né? E se ele estiver se afastando, né? Se ele estiver se aproximando ao azul, se ele estiver se afastando, ele tende ao vermelho. E aí você vê também como funciona o comprimento de onda, que são diferentes, né? Então a gente consegue medir isso, né? A gente consegue perceber isso. Eu trouxe outros exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma galáxia no meio, né? Um telescópio em um canto do universo, onde a galáxia está se aproximando dele. E um outro telescópio no outro lado do universo, observando a mesma galáxia, só que ela está se afastando dele, indo em direção ao outro observador. O primeiro observador, que está aqui do lado direito, né? Ele está vendo a galáxia se aproximando e vendo ela tendendo ao azul, porque ela está chegando mais próxima. Olha ali a onda ali em volta, né? Como é que ela fica. E o observador do outro lado, que está vendo a galáxia se afastando, vai ver ela tendendo ao vermelho, né? Então, essa é a questão. Nós nos colocamos no centro, não que sejamos o centro do universo, né? Mas a partir do momento que nós temos o ponto de vista geral, nós nos colocamos no centro e dando uma olhada em volta ali. Essas galáxias que estão distantes estão, né, no redshift e se distanciando cada vez mais. As galáxias que estão no blue shift, não é que elas estejam... o universo está na contramão, então... Não, são galáxias que estão tão próximas da gente que tem uma influência gravitacional ali. São galáxias satélites, são galáxias próximas. Então, elas estão sempre tão pertinho uma da outra que você percebe esse blue shift mais por conta da gravidade entre elas, ok? Mas as galáxias, conforme vão se distanciando, elas tendem a se afastar cada vez mais, não só da gente, mas uma das outras também. O que isso diz respeito? Lembra o exemplo que eu acabei de citar há pouco tempo atrás agora, do balão? Faz um experimento em casa. Pega um balão, uma bexigazinha que você possa encher com a boca, cola os paetê, né? Cola umas bolinhazinhas nessa bola, e você vai ver que você vai colar uma bolinha distante da outra, né? Conforme você for encher a bexiga, o espaço, né, que vai ser ocupado dentro da bexiga pelo ar, vai fazer com que a bexiga comece a se expandir. E vocês vão notar que é o seguinte, conforme a bexiga ela se expande, o espaço entre uma bolinha e outra vai crescer também. A bolinha não vai crescer. O espaço entre elas, sim. E conforme a bexiga vai crescendo, você encheu e a bexiga está enorme, você vai ver que o espaço entre as bolinhas cresceu bastante também. Eles se afastaram. E isso que acontece. O universo, né, ele tem esse tecido, que a gente chama de tecido espaço-tempo, né? Esse espaço está crescendo, né? Então, consequentemente, o espaço entre as galáxias também é como se o universo estivesse sendo esticado, né? E toda a matéria dentro dele estivesse indo para essas direções também, seguindo a expansão do universo. Essa expansão não parou, essa expansão ainda está acontecendo, e a tendência é que todas as galáxias tendem a se afastar cada vez mais de nós, né? Que o universo fique cada vez maior, porém a matéria, como eu disse, ela não se cria no universo. A mesma matéria que havia antes é a mesma matéria que havia agora. A questão é, o espaço entre elas está aumentando, né? E isso leva a gente imaginar como será o fim disso, né? Como será o fim do universo. Nós temos algumas hipóteses, né? Uma delas seria o Big Freeze, né? A ponto do universo se expandir
tanto e tudo estiver tão distante, né, o universo vai ser tão grande para pouca matéria ali para ele, a ponto que o universo vai consumir toda a sua energia e não vai conseguir mais se manter. E o universo vai ter um fim melancólico, né, até poético, porque o universo vai se esfriar e apagar. Né? Uma hora as estrelas vão parar de trabalhar ali, né? Claro, estou falando incontáveis anos isso. O espaço entre eles vão estar sempre sendo tão grande, sabe? E precisa de energia para se manter ali. E em algum momento essas estrelas vão se apagar, um momento essa alta temperatura, né, que essas estrelas também emitem, também vão ali, né, parar, vai se esfriar e o universo vai ter uma morte lenta, fria e escura, né? Não que o universo vai deixar de existir, mas nada será mais observado ali, nem nada, vai ser tudo escuro, né? Um apagão, como se tivesse apagado as luzes do teatro, acabou, né? Uma outra seria o Big Crunch, né? É como se essa expansão não tivesse um limite, né? Na cultura, acredito que no hinduísmo, né? Se eu estiver falando besteira, me desculpe, mas isso foi lendo até um livro do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo, onde ele diz lá, né, nessa cultura que você tem o universo em ciclos, né? O universo ele tem um início e aí ele finaliza, ele inicia de novo, ele finaliza, ele inicia de novo, como se fosse um loop. O que poderia acontecer nessa teoria do Big Crunch não é tão diferente. É que o universo teria esse início e ele fosse se expandindo, se expandindo, se expandindo, até o limite do que ele poderia se expandir. Assim como você pegar um elástico, né, por exemplo, um elástico em repouso, e você vai esticar, 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 até o limite que esse elástico possa esticar. E aí, você soltar, o elástico tende a voltar ao seu tamanho padrão, né? Então, o universo talvez poderia se esticar, se esticar, se esticar, e chegar ao limite dele e tornar-se recolher, né? Até voltar àquele ponto que ele era antes, e talvez esse processo fosse cíclico, né? Ele recolheu, explode de novo nesse Big Bang, né? E aí ele vai até lá, volta de novo, estica de novo e volta de novo. Quem sabe, né? Essa é uma das ideias por trás aí do fim do universo, né? Mas o que nós temos de fato é sobre o início dele, que é o Big Bang em si. Aqui eu trouxe mais um exemplo da questão do redshift, do blue shift. Lembra que isso daí é o efeito Doppler, tá? Se vocês já viram isso no colégio, se vocês veem isso em algum lugar, é a mesma coisa, ok? Aqui eu tenho os observadores, né, observando do mesmo ponto aqui. Essa estrela aqui, nesse ponto luminoso, está indo em direção ao observador da esquerda, né? E aí ele está vendo toda... tendendo ao azul, o outro está se afastando, está tendendo ao vermelho. Acho que isso aí vocês já entenderam muito bem. O exemplo da ambulância, né, que eu citei para vocês, ó, né, a ambulância indo em direção ao homem aí, ele ouvindo ela em alta frequência, né, ele ouvindo no agudo, e se afastando da mulher, né, que está ouvindo em baixa frequência, está ouvindo no grave, ok? Então, acho que deu para fixar isso. Uma outra questão sobre o Big Bang, outro comportamento que nós podemos observar, não vou entrar tanto em detalhe nisso daqui, acho que o principal para vocês entenderem seria o efeito Doppler, que seria radiação cósmica de fundo, né? Que o Big Bang teria deixado a sua assinatura, né, no universo, nessa radiação que ela cobre todo o universo. E tem uma história interessante por trás. Esse daí é uma espécie de uma antena, né, todo um maquinário assim, e que eles estavam em busca, né, fazendo alguns experimentos, estudando e tudo mais, só que eles ouviam, através dessa antena, um chiado meio incômodo e constante, que não parava. E aí os cientistas por trás cogitaram a ideia de que a antena poderia estar com defeito, né, porque ela estava pegando sempre esse chiado e estava atrapalhando, vamos dizer assim, o estudo deles. E aí eles foram até lá nessa antena, viram o que podia fazer, tentou fazer uma manutenção, via que nada resolvia, e aí eles perceberam que alguns pombos, né, estavam entrando dentro da antena e morando lá basicamente. E aí tinha cocô de pombo, né, tinha pombo fazendo outras coisas lá. E aí o que esses caras fizeram? Eles deram uma geral nessa antena, mataram os pombos,
limparam, né, a antena, deixaram novinha, bonitinha e vamos lá usar de novo. E o problema não tinha sumido, né? Eles continuavam pegando nessa frequenciazinha sem entender o que era. E aí eles chegaram, sem ao menos estar procurando, né? Já existia a ideia da radiação cósmica de fundo, mas sem ao menos eles terem percebido, né? Esse deu um processo que demorou depois de todo esse problema, essa dor de cabeça, eles perceberam que, na verdade, o que eles estavam detectando seria essa radiação cósmica de fundo, né? Então, eles encontraram sem querer, né? Mais uma resposta aí para o Big Bang. Um exemplo disso é a sua própria televisão ou seu próprio rádio, quando eles ficam com aquele chiado, né, de interferência, né? Quando fica sem sinal, aquele negócio meio incômodo. Aquilo ali é uma evidência do Big Bang, né? Acreditem, aquilo ali é o eco do Big Bang que está aí ecoando até hoje. Então vocês conseguem detectar isso da casa de vocês, né? Como é que é legal. E aqui eu tenho uma última imagem que é esse mapa, né, da radiação cósmica de fundo, como eu disse, ela permeia tudo e tudo mais. Então, é essa questão. Uma outra que eu queria trazer aqui para vocês, coisa rápida também, é do que o universo se compõe, assim, né? O que teria acontecido logo após o Big Bang, o que existe de fato, né? Porque não é só aquilo que nossos olhos podem ver, né? O universo, né, ali e tudo mais, além de criar matéria, né, também criou a antimatéria, né? A matéria é aquilo que a gente conhece, né, como que compõe a matéria, os átomos, né? Nós temos elétrons, temos os prótons, temos os nêutrons, e a antimatéria é o oposto disso, né? O elétron é a carga negativa, então a antimatéria tem um pósitron, né, que é a carga positiva. O próton tem a carga positiva, então a antimatéria tem o antipróton, né, que é a carga negativa. Então ela é o oposto, né, ali. E, por sorte, não sei, o universo não criou a mesma porção de matéria e antimatéria, né, no início dele, porque senão todas elas teriam se aniquilado e não existiria nada, né? E ele criou uma porção muito maior de matéria, mas ainda assim, a matéria que nós conhecemos, eu me refiro a tudo, né? Nós, esse computador que está aqui na minha frente, todos esses objetos que vocês veem aqui atrás, tudo que vocês conhecem, as estrelas, as galáxias, os planetas, tudo que é matéria corresponde cerca de 4, 5% do universo. Ok? Tudo que basicamente nós conhecemos corresponde a 4 ou 5% do universo. Então, o que o universo é, né? Então, a gente descobre a ideia, né, da existência da matéria escura e da energia escura, né? Por que essa palavra escura, né? Porque elas não podem ser observadas, né? Lembra dos buracos negros? A gente não consegue observar o buraco negro porque ele não reflete a luz, ele não emite luz. A matéria e a energia escura também não consegue observar elas, ok? Mas a gente consegue ter as pegadas dela ali, né? A gente consegue perceber que há alguma coisa ali além do que a nossa visão possa detectar. E o que acontece? É como se a matéria escura funcionasse como uma cola para as galáxias poderem existir da maneira que existem, né? Por quê? As galáxias, elas giram a uma velocidade muito rápida, ok? E muito rápida, assim, a gente tem que usar uma comparação, né? Muito rápida para quê? Né? Para quem? Para a quantidade de matéria que a gente sabe que ela tem. Né? Então, a gente vê uma galáxia, por exemplo, a Via Láctea, e ela tem 200 bilhões de estrelas. Né? E a galáxia gira muito rápido para ter só isso de matéria. Né? O que era para ter acontecido é que a galáxia girando a essa velocidade só com isso de matéria, essa espiral deveria ter arremessado todas as estrelas para longe. Né? Se você girar, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver esse efeito, jogar uma bola molhada, ela faz um efeito espiral e vai jogando essas partículas de água para longe. É o que deveria acontecer. Mas não acontece. A galáxia é coesa, né? Ela consegue existir ali, por mais que tenha essa velocidade. E aí a gente acaba pensando, será que tem mais matéria ali do que a gente está vendo?
E é o que acontece, né? Essa matéria que preenche, né, essa galáxia para que ela possa ter essa velocidade, para que sirva como essa cola, assim, né, que mantém a galáxia coesa ali, ela existe, né? Só que ela não pode ser observada, né? A matéria escura, né? Porque isso mexe com a nossa limitação, né? O que nós entendemos sobre o universo é o que nós mexe com nossos sentidos, né? É o que podemos ver, é o que podemos escutar, é o que podemos sentir. E nesse caso a gente não consegue fazer nada, mas não é porque nós temos nossa limitação de perceber que não exista, né? Existe, nós não somos capacitados a entendê-las, né? E toda essa matéria escura corresponde a cerca de 25% do universo, né? Bem mais do que a quantidade de matéria que a gente chama matéria bariônica, né? Que é a matéria que a gente conhece. E os outros 70 e poucos por cento aí é energia escura, né? Que seria, inclusive, né, tratada aí como talvez essa energia que faça o universo se expandir.